Boa noite, queridos irmãos. Espero que tenham tido um domingo abençoado, domingo da ressurreição, e desta celebração, deste momento, tenham se lembrado e agradecido a Deus. Quero falar sobre este assunto neste sermão. Espero a atenção dos irmãos e a paciência por alguns minutos a mais do que o comum nas nossas gravações. O tema é a ressurreição de Jesus e o nosso novo relacionamento com Deus. E o texto é em João, capítulo 20, versos 11 a 18. E tenho como pano de fundo a experiência de Maria Madalena no encontro com Jesus ressurreto. Verso 11 vai dizer: Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre, ou carinhosamente meu mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena está nesse momento especial, sublime da história do cristianismo, acompanhando a ressurreição de Jesus. Ela foi colocada aí merecidamente, porque Maria Madalena representou um conjunto de mulheres que durante o ministério de Jesus foram extremamente úteis e importantes no cuidado do mestre e dos seus discípulos. Maria Madalena era da cidade de Magdala, por isso seu nome, Madalena. Maria, ela era uma mulher livre, solteira, avante do seu tempo. E ela foi muito preciosa para Jesus e seus discípulos, seus serviços de discípula fiel e corajosa, de diaconisa amorosa e desprendida. Testemunham de forma eloquente sua dedicação à causa de Cristo. O que a Bíblia nos ensina sobre Maria Madalena? Segundo Lucas, ela foi liberta de 7 demônios por Jesus. Os demônios e são ainda causadores de males morais, espirituais, psíquicos ou físicos. O número 7 é o símbolo de algo completo, de plenitude. Isto é, os demônios parece que perturbavam ela provavelmente nas 4 dimensões: moral, espiritual, física e psíquica. Lucas não descreve a forma com que se deu a sua libertação, ou o dia, ou como, mas apenas que Jesus a libertou, pelo que ela ficou e ficaria eternamente grata a ele e se tornou uma seguidora fiel. Segundo Mateus e Lucas, ela e muitas outras mulheres seguiam e serviam a Jesus e a seus discípulos com seus recursos, desde a Galileia até Jerusalém e até o final do ministério de Cristo. Nenhum evangelista referenda qualquer tipo de relacionamento especial ou íntimo entre Jesus e Maria Madalena, como alguns maldosamente vieram a sugerir ao longo da história. Ao contrário, a Bíblia fala dela cautelosamente, sempre acompanhada de outras mulheres. Quando Jesus foi crucificado, ela e outras mulheres estavam lá no Monte do Calvário com ele, sofrendo com a sua dor. Mateus diz que quando Jesus foi sepultado,
ela e outra Maria, irmã ou mãe de um certo José, foram observar o lugar do túmulo onde o seu corpo estava sendo posto. Também ela e outras mulheres foram ao túmulo no primeiro dia da semana, no domingo, para embalsamar o corpo de Jesus. Segundo João, quando ela encontrou o sepulcro aberto, correu para avisar Pedro e João. Segundo Mateus, Lucas e João, ela foi a primeira a ver Jesus ressurreto e a receber a missão de anunciar a boa notícia aos discípulos. Meus irmãos, essa tarefa recebida diretamente de Jesus foi um protótipo da missão que a igreja como um todo teria para com o mundo: ir contar que Jesus ressuscitou. Nesta narrativa de seu surpreendente encontro com Cristo ressuscitado, se sobressaem em 5 versículos 5 vezes a palavra meu ou meus. Que mensagens têm estes meus? Naturalmente, esses meus não significam possessão ou domínio, mas profunda afeição e grande responsabilidade de amor. Os primeiros 2 meus de Maria Madalena, ela vai dizer, meu Senhor. No verso 13, 13b, ela vai dizer, levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Jesus, depois de sua ressurreição, meus irmãos e irmãs, recebeu definitivamente o título de Senhor, de Curios. Filipenses 2, 8 e 11 diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esta honra de ser Senhor foi conquistada por Cristo, por sua obediência, seu sofrimento voluntário, seu sangue derramado, suas lágrimas vertidas e sua vida dada em resgate de todos nós. Jesus tornou-se o Senhor soberano. Ele é o Senhor independentemente de como você reage a isso. Ele é Senhor. Para nós que o recebemos, podemos também dizer, Ele é meu Senhor. Ele é o dono da minha vida, da minha vontade e do meu destino. Você pode realmente chamar Jesus de meu Senhor? A segunda expressão de Maria Madalena é a belíssima expressão Raboni, que significa mestre. Mas mais do que mestre, é meu mestre, é alguma coisa mais íntima. Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Raboni. Ela, de tanta alegria, expressou esse desejo de reconhecer Jesus como o mestre e Senhor da sua vida, e abraçou fortemente, como se nunca mais quisesse deixá-lo ir, de tanta alegria em revê-lo. Quem conhece e ama verdadeiramente a Jesus, não quer nunca mais largá-lo. Só quem já passou, meus irmãos, ou já pensou em ter perdido uma pessoa que ama e depois a encontra, sabe a mensagem e a força deste abraço. É meu mestre, que se tornou o meu caminho, a minha verdade, a minha vida, estava dizendo nisso tudo Maria Madalena. Os ensinos e a sabedoria de Jesus nos mostram a felicidade, a paz e a vida verdadeiras que há em Cristo Jesus. Nenhum outro rabi ensinava ou ensinou assim como ele, e nem podiam. Ele era o Raboni de Deus. Ele é o nosso mestre, é o meu mestre, é o meu exemplo, é o meu modelo, é o meu padrão de viver segundo a vontade de Deus. No original mais fundo,
Rabboni significa meu magnífico. Interessante que esta expressão é comumente usada nas formaturas das universidades e nos discursos. Geralmente os discursos são iniciados com uma saudação ao reitor da universidade, chamando-o pelo título de magnífico reitor, como simbolizando ou representando todo o conjunto de saberes de uma universidade, um mestre por excelência. Para Maria e para nós, a magnificência e a excelência plenas pertencem só a Jesus Cristo. E aí Jesus vai dizer, enquanto ela abraçava, Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. E aí em seguida vai lhe dar uma missão. Cristo não é para ficar somente conosco, para nossa exclusiva satisfação e alegria. E isso é muito bom ter Jesus, se a gente pudesse ter só para nós, ainda melhor ainda. A notícia de que Ele está vivo e é Salvador de todos que o recebem precisa ser compartilhada. Por isso Jesus vai incumbi-la de uma sublime tarefa. Agora vamos ver o que Jesus, os meus de Jesus, e como ele assim se referiu e que mensagem tem. Primeiro, meu de Jesus é os meus irmãos, quando ele assim se refere aos seus discípulos e aos seus seguidores. Verso 17b, dizendo a Maria: vá, porém, a meus irmãos. Jesus, antes de sua morte, tinha dito que não lhe chamaria mais de servos, os discípulos de Jesus, mas de amigos. Está em João 15,15. Mas agora, depois da sua ressurreição, ele chama a todos os seus discípulos de irmãos, meus irmãos. Mais do que servos, mais do que amigos, irmãos, meus irmãos. Apesar da maioria deles o terem deixado sozinho depois da prisão no Getsêmani, ele ainda os considerava como irmãos. O segundo meu de Jesus é quando ele disse: meu Pai e Pai de vocês. Verso 17. E disse-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês. Chamo-os de irmãos porque nós temos o mesmo Pai. Esta era a mensagem de Jesus. Ele é o Filho unigênito e nós nos tornamos filhos por adoção, herdeiros da mesma herança e com Cristo Jesus. João 1,12 diz: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Com sua morte e ressurreição, ninguém mais seria automaticamente chamado de filho de Deus ou de Abraão, pelo simples fato de ser do povo de Israel, ou por pertencer à genealogia de tribo A ou B, ou por consanguinidade. Isso já não era mais importante. Teriam agora que receber o Filho de Deus para se tornar um filho de Deus e ser chamado por Jesus meu irmão, ou meus irmãos. Jesus está, meus irmãos, a nos dizer com isso: meu Pai agora é Pai de vocês também, se comigo estiverem. E a terceira expressão de meu de Jesus é quando ele diz: meu Deus e Deus de vocês. Isso está no verso 17. Estou voltando para o meu Deus e Deus de vocês. Ele está explicando que o seu Pai era deles e que o seu Deus era o Deus deles também. Ao dizer isso, Jesus reafirma a sua humanidade e a sua divindade. Quando diz meu Pai, é uma expressão de sua divindade. Ele era o único, o unigênito Filho de Deus, Deus igual ao Pai. Ao dizer meu Deus, é a linguagem da sua humanidade. Enquanto assumiu a condição humana, tinha um só Deus, a quem chamar de Deus e adorar. E não como os pagãos diziam, meus deuses, ou como até hoje se diz. Nós temos um só Deus, em Cristo Jesus, verdadeiro, fiel, justo e absolutamente único em sua trindade divina. Nestes 5 meus,
nós nos destacamos o de Maria, meu Senhor e meu Mestre, e de Jesus, meus irmãos, meu Pai e Pai de vocês, e meu Deus e Deus de vocês. Termino esta meditação com uma oração de adoração que está em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, que tem a ver com esta palavra. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da sua ressurreição em Jesus Cristo dentre os mortos. Louvado seja para sempre, meus irmãos, o nome do Senhor, o meu Salvador, o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus. Amém.